Alô, amigo do Portal GSTI, seja bem-vindo a mais um videoaula de 5 minutos. Falar aqui de DevOps. Logo depois da vinheta, me acompanhe aí para a gente falar sobre essa boa prática baseada em agilidade. DevOps, o que é DevOps? Nome autoexplicativo. Se você separar aí a palavra no meio, Dev vem de Development, significa desenvolvimento. E Ops, de Operations, que é operação. DevOps significa você trabalhar junto às equipes de desenvolvimento e operação, fazer a união, dividir essa responsabilidade no momento de você desenvolver e manter sistemas, fazer a entrega do serviço para o cliente usuário final de uma forma que quem está acostumado aí com departamentos tradicionais não costuma muito ver coisa parecida, né? O que está sempre separado está de uma forma só. Agora, por que o DevOps ele propôs essa inovação? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Primeiro, para a gente imaginar porque ele chegou a esse ponto de propor essa inovação e que hoje muito utilizada já está mais do que sedimentada, muita gente colhendo bons frutos de aplicar esse tipo de prática, mas para chegar lá não precisou amadurecer através do uso de diversas práticas ágeis, como Scrum, como XP. Então o DevOps ele não surgiu dessa forma radical da noite para o dia. O DevOps é, inclusive, considerado uma evolução das metodologias ágeis. Acho que esse histórico faz a gente já ganhar um pouco de intimidade com ele. Ele realmente é um upgrade de práticas ágeis, o DevOps. Agora, que tipo de fundamento e que tipo de vantagem a gente veria em usar essa principal prática do DevOps, né? Vou falar de outras aqui, outras características, mas a principal é essa união entre duas equipes com tarefas bem distintas, né? Bom, se a gente parar para pensar, a primeira vantagem que a gente ganha aí na força-tarefa unida aí das equipes é que as equipes elas param de atuar como feudos separados. Feudos, quando eu me refiro, eu estou fazendo analogia com equipes que estão trabalhando ali, cada um dentro do seu submundo, com seus objetivos, enquanto a infraestrutura quer cuidar lá das releases, seguir certos métodos, procedimentos e atingir aquelas performances, garantir estabilidade. A equipe de desenvolvimento é até preocupada com o quê? Com o backlog dela, de manutenção, entrega para o cliente, cronograma. Então, esses tipos de objetivos entre departamentos, às vezes, eles se cruzam e não se batem muito bem. Um não colabora muito para o outro. Então, pare para pensar. Se você usa uma equipe só, com um fundamento só, um objetivo só, você tende a fazer com que a equipe colabore mais uns com os outros. Foi assim que os métodos ágeis começaram a pensar, até que surgiu essa novidade aí finalmente com DevOps. Outra coisa, para a gente entender um pouquinho mais do DevOps, é importante a gente saber lá quais são as principais etapas do ciclo. E eu citando elas aqui, você vai ver que são simples. Métodos ágeis eles costumam documentar a forma de trabalhar e de passar, né, de uma maneira simplificada. Ele diz que as etapas para você utilizar o DevOps é, primeiro, você criar as diretrizes, estabelecer lá os direcionamentos que vão ser sempre avaliados novamente. Depois, você simplesmente desenvolver e testar com orientação a testes, como já é uma prática já das outros tipos de metodologias ágeis para desenvolvimento de software. Enfim, depois, deploy, implantar e operar. E aí tem uma característica muito interessante também aí na implantação e principalmente a operação, que é o monitoramento contínuo e feedback contínuo. São características que são fundamentais para que o DevOps funcione. Eu não vou dizer nem funcione, mas que ele fique mais adequado à cultura central do DevOps, né? Você precisa desse monitoramento, precisa desse acompanhamento, feedback, porque é através de monitoramento, que depende de ferramentas automatizadas, é através do feedback contínuo, o objetivo é que o ciclo gire muito rápido de desenvolvimento, de manutenção, de muitas releases, e que cada vez mais você esteja descobrindo coisas que você não sabia sobre o uso daquele software, sobre o feedback do usuário, coisas que às vezes o próprio cliente, o usuário, não sabe explicitar como requisito. É natural, assim pensam os desenvolvedores da metodologia ágeis, que a gente vai descobrindo e que ele vai descobrindo com o passar do tempo, com o uso e evolução
do software, certo? Então é por isso que os DevOps, para você utilizar, você precisa pensar muito em automação. Outras 2 dicas aqui para concluir. Você precisa pensar se você tem amadurecimento suficiente na sua área de testes automatizados. Não adianta você pegar uma cultura que nunca utilizou Agile e que é aquele departamento bem careta, bem com aqueles processos tradicionais, e da noite para o dia transformar num lugar onde usa todas as práticas de DevOps. E você precisa também saber exatamente quais são as suas noções de hoje, do que é que está pegando no seu departamento, o que é que você está sentindo falta de melhorar, para você saber direcionar bem e utilizar bem as práticas, como qualquer outra boa prática do DevOps. Ou seja, se você não souber exatamente quais são os seus pontos fracos, vai ser difícil você usar um DevOps ou qualquer outra metodologia ágil ou qualquer outra prática de mercado de uma forma justificável. Você não vai conseguir justificar, você não vai conseguir adiante também fazer a mensuração se você melhorou ou não, porque você não sabe, você não se avaliou. Então, é outra dica que eu dou também para quem quer estudar um pouquinho, utilizar, ok? Bom, vou parar por aqui. Se você quiser saber mais um pouquinho, vai lá no Portal ST e acesse a comunidade lá, DevOps, que lá com certeza tem muito mais conteúdo para você dar uma olhadinha. Perfeito? Até a próxima.